Improviso, e acho que de certa forma vou seguir com o que eu já estava falando sobre a Casa Espírita. E como nós estamos no início de março, a nossa Casa Espírita tem uma dinâmica de certa retomada dos trabalhos agora, nesse período. Não para, muitos de vocês sabem disso, a gente continua aberto aqui às reuniões públicas, mas tem trabalhos assistenciais nos grupos de estudo, eu quero falar sobre isso, que a gente retoma agora. Então, antes disso, vou lembrar a vocês que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo famoso. Ele chama o Cristo Consolador. O Evangelho segundo o Espiritismo são passagens, os capítulos são organizados por Kardec da seguinte forma: começa com passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Depois dessa passagem que Kardec vai escolhendo em função da forma que ele organizou, depois dessa passagem de Jesus, ele faz os comentários, Kardec, sobre aquela passagem de Jesus. Quando vocês lerem o Evangelho, muitos de vocês já leram, então vocês vão ver lá, normalmente em itálico, em negrito, no início, que é trechos extraídos tal e qual do Novo Testamento. Depois tem, repito, os comentários de Kardec que não vêm assinados, Allan Kardec, mas vocês sabem então que são os comentários dele. Ele falando sobre aquela passagem do Evangelho. Posterior, nessa organização, está um subtítulo que ele chama Instruções dos Espíritos. Aí ele pega, dentre as inúmeras mensagens que ele tinha em mãos quando foi organizado o Evangelho, Kardec se retirou, foi para uma casa afastada de campo de uma amiga dele e ficou alguns meses sozinho para poder organizar o Evangelho. Isso no ano entre 1862 e 1863. Então, quando ele estava fazendo esse trabalho, ele tinha uma série de mensagens que os médiuns tinham recebido em diferentes reuniões, não só em Paris, como em toda a França. Então, vocês imaginam ele, ou pelo menos eu imagino ele trabalhando na mesa dele, e ele então pegava a passagem de Jesus, colocava, fazia os comentários dele, e depois ele escolhia aquelas mensagens que estavam com ele, quais melhores se encaixaria naquele capítulo. E nesse capítulo 6, repito, o título é o Cristo Consolador, ele vem, a passagem que ele traz como introdução ao capítulo, é uma passagem muito conhecida por nós espíritas, que está lá no Evangelho de João, que é aquela que fala: se me amais, Jesus fala com os seus discípulos, já nos momentos de despedida, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, que vos revelará coisas as quais hoje eu não posso revelar. E aí tem mais uma passagem. Então, Kardec coloca essa como introdução, faz brevemente seus comentários e coloca 2 ou 3 mensagens que ele não revela quem escreveu aquelas mensagens. As mensagens não são assinadas, é assinada como Espírito Protetor ou Espírito de Verdade. Não tem um nome. Mas a gente lendo a mensagem, a gente tem a nítida impressão que ela foi escrita por Jesus. E muitos de nós temos essa convicção, eu me incluo nela. Porque Jesus, nesse capítulo 6 do Evangelho, tem aqui, é melhor do que eu tentar usar a cabeça, a gente vê aqui, né? Só me dá um licença um minuto. Olha bem a mensagem de Jesus, a primeira. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa mensagem começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Vê se não parece que é Jesus falando, né? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas.
Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade mutável, o Deus bom, o Deus grande. E aí ele continua. E depois ele ainda fala assim, não vou ler a mensagem toda, mas ele fala assim: mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai. Ele continua. E aí ele fala assim, que é o que eu estou trazendo essa mensagem para fazer esses comentários. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E é isso que eu queria trabalhar um pouquinho. Então, aqui nessa mensagem, Espírito de Verdade, o tom nos leva a crer que o próprio Jesus disse: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, quando eu falava para vocês que a nossa casa, antes de fazer uma introdução sobre as paredes brancas que nos convidam à reflexão, e que a nossa casa agora começa os grupos de estudo, a nossa casa espírita, ela se caracteriza por ser uma casa que coloca todos os seus esforços no estudo da doutrina espírita e nos trabalhos de cunho social. Nós não somos uma casa espírita, e vocês vão encontrar outros que são, mas nós não somos, uma casa espírita onde os fenômenos mediúnicos têm preponderância. Nós temos uma reunião mediúnica na casa, e aqui, nessa nossa reunião, tem algumas das pessoas que frequentam essa reunião mediúnica. É uma reunião mediúnica discreta que nós temos na casa, silenciosa. Nós não temos aqui o médium, outros locais vocês vão ter, que vão ficar aqui recebendo vocês em fila para que vocês façam os comentários, as perguntas que vocês quiserem. E esse médium, eventualmente, traz no plano espiritual notícias, revelações, comentários, o que, obviamente, é bastante interessante. A nossa casa não se caracteriza por isso. A nossa casa se caracteriza por proporcionar para a gente a oportunidade do estudo, para que através do estudo a gente tenha as respostas que a gente busca. Não é necessariamente através da liderança mediúnica, que também é comum em vários casos espíritas, que eu acho super interessante. Porque não, obviamente, eu espero estar sendo claro que não está indo nenhuma crítica para nenhum lado. Eu estou me referindo a como nós trabalhamos. Então, não é aqui que eu vou procurar o médium e o médium vai dizer se eu devo comprar ou vender. Na esquina da vida, qual rumo eu devo tomar? Nós aqui achamos que o que vai me dizer nas esquinas da vida qual rumo eu devo tomar é o estudo espírita. Eu já contei aqui, e vou contar de novo uma coisa pessoal. Uma vez, o Raul Teixeira, alguns de vocês já ouviram falar no Raul Teixeira. O Raul Teixeira já foi muito famoso no movimento espírita. Talvez hoje ele esteja um pouco menos, porque ele teve um probleminha de AVC, então isso alterou a fala dele, e ele era famoso por ser um dos melhores, reconhecidamente um dos melhores palestrantes do país. Médico. O Raul Teixeira é de Niterói, minha cidade natal. Então eu dei ele a voz aqui. Desde criança eu conheço o Raul Teixeira. E quando eu vim para Torres, em 99, acho que 1 ou 2 anos depois, eu convidei o Raul para vir aqui. E ele veio. Se hospedou conosco na nossa casa. Adivinhou que o nosso filho era homem. A Ana estava grávida. Ele falou: o menininho está vindo aí. Coisas de médico. Raul Teixeira é médico. Esse menininho agora está com 23 anos, né? Mas enfim, detalhe. Ele tem muitos livros escritos mediúnicos. Então ele é uma pessoa, digamos assim, de destaque no movimento espírita. E eu tendo a oportunidade de estar com ele na minha casa, a gente quer conversar, né? A gente quer dar uma conversar. Eu falei com ele uma confidência que eu vou fazer para vocês. Eu falei com ele assim: interessante, Raul. Eu tinha um pouquinho menos de 40 anos. Eu nasci na área espírita, mas eu nunca
assim, carentes de mensagens para mim. Sempre vi as pessoas falando que o meu guia espiritual me disse isso, o meu guia espiritual me disse aquilo. Para mim nunca me apareceu o meu guia espiritual. Nunca fui assim na casa espírita, já tive tantas casas espíritas ao longo da vida, que alguém tenha me dito, olha, dei aqui uma carta para você, um bilhete. E a gente tem as dúvidas na vida, né? A gente tem as dificuldades. E eu fiz essa reclamação com ele. Não era uma reclamação assim de profunda mágoa, mas era uma reclamação. E o Raul me falou o seguinte, vou até falar para vocês a resposta do Raul. Raul falou o seguinte, pois é, eu uma vez falei isso com Camilo. Camilo é o guia espiritual do Raul. A maioria dos livros que o Raul psicografou foi do espírito de Camilo. E o Raul falou assim, pois é, eu uma vez falei isso com Camilo, que eu recebo tantas mensagens, tantos livros, e nenhuma mensagem para mim, me orientando o que eu devo fazer. E o Camilo me respondeu o seguinte, você não entendeu nada, eram todas para você. Boa, não é? Posso quase terminar por aqui, não posso? Você não entendeu nada, eram todas para você. Eu entendi que o Raul, educadamente, estava falando também assim, mas você não entendeu nada. Tudo que você leu e estudou na doutrina espírita era para você. Então eu divido isso com vocês porque nunca mais esqueci. Está tudo escrito para a gente. Eu poderia falar do Evangelho de Jesus, nem precisava falar da doutrina espírita. O Evangelho de Jesus já nos disse tudo. Se nós temos dúvidas, tem uma página de Emmanuel que ele faz esses comentários. Que a gente esquece de consultar Jesus nas nossas dúvidas. E Jesus já nos disse tudo. Nós temos dúvidas que, lendo o Evangelho com atenção, estão lá respondidas. Ele vai nos ajudar a entesourar tesouros no céu e não na terra. Porque ele fala na terra, os tesouros, as ferrugens corroem. E os tesouros do céu não. Quantos de nós não estamos perdendo tempo em função dos tesouros da terra? Quantos de nós não estamos desviando a nossa atenção para o que menos importa e deixando o tempo passar e não fazendo o que mais importa? Jesus já nos disse isso. Quantos de nós não estamos com dilemas pessoais e muitas vezes que se expressam na família com as nossas dificuldades de perdão? Às vezes o núcleo familiar tem uma situação assim como se fosse um racha, uma pedra invisível que não sai daquela sala, e todas as relações daquela família, todo mundo sabe daquela pedra, mas ninguém fala dela. Às vezes essa pedra é a dificuldade de perdoar. Nunca vou esquecer o que ele fez para mim. Não posso perdoar o que ela me fez. E aquilo às vezes se petrifica na gente. E Jesus, não vou me estender sobre esse exemplo, que ele é simples de entender, mas aí Jesus veio já precisando para perdoar. E Pedro, que era muito irracível do lado dele, mas Jesus perdoar, só fala tanto em perdoar, tem que perdoar até 7 vezes. Alguns dizem, eu não posso dar certeza disso, mas já li mais de uma vez que 7 é um número que significava infinito. Por isso que Pedro perguntou 7 vezes. Senhor, mas tem que perdoar 7 vezes? E Jesus responde, vocês sabem disso, não 7, mas 70 vezes 7. Senhor, esse exercício tem que ser constante. O que eu estou querendo dizer é que está tudo escrito para nós. No Evangelho de Jesus e nos livros da doutrina espírita. Só Chico Xavier nos deixou mais de 500. Nos livros da doutrina espírita que nos elucidam o Evangelho de Jesus. Nos fazem entender melhor o Evangelho. E, consequentemente, entendendo melhor o Evangelho, os livros espíritas nos ajudam a entender melhor a dinâmica da vida. Vocês só me fazem entender como faço isso. Existe um funcionamento, uma dinâmica da vida. Deixa eu botar vida aí com V maiúsculo. Então existe uma dinâmica, as coisas estão
diriam os amigos portugueses, a funcionar. As coisas estão funcionando. Fruto dessa dinâmica. Se a gente entende essa dinâmica, fica muito mais fácil digerir as situações que a vida nos coloca. Entender, não sei se eu me faço compreensível quando eu digo digerir. Vem o problema, a gente digere. Ele fica mais leve, ele não fica de difícil digestão, ele não fica pesado. Porque eu estou buscando entender, à luz do que o Espiritismo ensina, com a lei da reencarnação, com a lei de causa e efeito, com a imortalidade da alma, com a crença do Deus justo e amoroso. Está me fazendo entender tudo isso, fica mais fácil eu suportar as dores e superá-las com mais rapidez. Talvez eu não consiga contar exatamente agora o caso, mas também já contei várias, não só eu aqui, que a gente tem alguns casos espiritistas que a gente repete, porque eles são muito elucidativos, né? Que é da mãe que chegou no Chico com uma criança em cadeira de rodas e falou: Chico, esse é meu filho, Chico Xavier, né? Chico, esse é meu filho, tem 8 anos, ele nasceu, aí aqui eu posso me perder um pouquinho, mas ele nasceu surdo, mudo, ele tem problema de locomoção, assim, ele anda, mas não anda muito bem e tal. E agora os médicos descobriram o problema na perna dele, e que está piorando, ele vai ter que amputar as 2 pernas. Ou seja, como é que nós vamos acreditar no Deus bom, vendo uma situação como essa de uma criança, que já carregando o fardo que carregava, agora ia ter as 2 pernas amputadas por recomendação médica? Claro, se eu não acreditar na reencarnação, eu posso ter uma fé tamanha, e muita gente tem, uma fé tamanha que eu sigo acreditando na bondade de Deus, mesmo que eu não consiga entender, interpretar aquela situação. Mas o Espiritismo nem exige de mim tamanha fé, porque ele me explica. E aí o Chico falou para a senhora assim: os médicos estão certos. Esse menino, filho da senhora, ele se suicidou nas últimas 5 ou 6 vidas. E ele pediu agora, pelo amor de Deus, para vir numa dada situação em que não fosse permitido para ele cometer de novo esse equívoco do suicídio. E perto da casa de vocês, aonde o Chico nunca tinha ido, tem um local assim assado, e a mãe confirmou que tinha um local assim assado. Ele já começou a divisar, a visualizar aquele lugar como uma possibilidade para ele se jogar naquele penhasco. Por isso os espíritos desenvolveram, a pedido dele no plano espiritual, que pediu para que qualquer coisa fosse feita para impedir que ele cometesse novo equívoco do suicídio, desenvolveram nele essa enfermidade para que acontecesse isso, e ele, tendo as pernas amputadas, ele fique mais um pouco recebendo o carinho de vocês, se readaptando a esse mundo para se capacitar, para se preparar para posteriormente enfrentar as dificuldades que ele próprio criou para ele. Me faço entender? Para essa mãe, ou mesmo para mim, que não conheço a criança, fica mais, primeiro, fácil de aceitar esse episódio. E extrapolando, eu começo a entender várias coisas que estão ao meu redor. Então, o estudo da doutrina espírita é uma forma da gente entender, vou repetir, melhor a dinâmica da vida e, portanto, nos capacitarmos para vivermos melhor. Porque no Evangelho do Espiritismo, Kardec fala assim: toda dor tem uma causa justa e um fim útil. Toda dor tem uma causa justa anterior e tem uma finalidade útil. Então, se eu aprendo que a dor, como a desse menino que eu acabo de escrever, tem uma causa justa e tem um fim útil, e aí eu começo a pensar que as minhas dores também têm uma causa justa e um fim útil, periga até eu agradecer os problemas que eu enfrento. Se eu de fato consigo entender isso, mas não entender assim intelectualmente, né? Entender
Diz que a educação é a mudança de hábitos adquiridos. Né? Então, entender, aprender, me educar sobre essa nova ótica, ou me reeducar sobre essa nova ótica, eu agora posso interpretar as minhas dores de forma diferente. E as dores que eu estou falando, eu não quero citar exemplo, mas não estou falando só de calcanhar doendo. Ou seja, eu posso estar falando de dores agudas, as quais eu posso chegar e falar assim, está bem, tem uma causa justa e infinita. Ainda que eu não saiba exatamente no meu caso, porque eu não tenho espírito que eu vou lá cutucar e que ele me explique, certo? É isso que eu estava dizendo para vocês. Não me explicam por que eu estou passando por isso sem te explicar. Te explicaram você lendo Renúncia de Emmanuel, Chico Xavier, te explicaram você lendo Ação e Reação de André Luiz Chico Xavier, te explicaram lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que entender o que nos explica. Então, a hora, se a gente estuda o Espiritismo, lê em casa. Hoje em dia, para quem não gosta de ler, tem podcast, tem audiolivro, tem palestra espírita à vontade, né? Então, tem muitas alternativas para a gente estudar, para a gente aprender. Se eu aprendo, eu vou me estruturando, me reforçando. Eu estou falando reforçando assim, parece que é o corpo, né? Não é o corpo, não. Reforçando ali a psique. Está na hora que o problema vir, eu ter capacidade de lidar com ele. Porque nós sabemos que os problemas têm a ver com perspectiva. E o Espiritismo me dá uma perspectiva consoladora. Eu também, às vezes, dou como exemplo, já que eu falei de força física, se eu vou à academia, se eu caminho em volta da lagoa, na Praia Grande todos os dias, tento manter, caminho 2 km por dia, caminho 5, caminho 10 km por dia, ou 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, ao longo da minha vida, na hora que o meu carro furar o pneu ou acabar a gasolina, e o posto de gasolina for 5 km longe, eu não me apavoro de ir lá buscar ajuda. O exemplo é bobo, né? Mas eu me preparei para não sei o quê. Porque eu não sabia que eu não ia botar gasolina no carro e ia ficar no meio da estrada sem gasolina. Mas eu me preparei. Na hora que eu sei que eu tenho que caminhar 5 km, estou tranquilo. Quando é assim, só 5. Aqui entre nós, não tem dúvida. Que para alguns vão falar assim, 5 km só 5. E outros vão falar 5 km fazer o quê, gente? Estou no meio do nada. Não tenho como caminhar 5 km. Né? Cada um de nós tem o nosso preparo físico para fazer 5 km sem nada ou para fazer 5 km sem impossível. O exemplo pode não ser muito bom, mas estudo a doutrina espírita é essa academia, essa preparação, é esse caminhar para que quando o problema vier, eu estou preparado para enfrentar. Eu já ouvi falar em algo parecido. Eu já sei por que isso aconteceu com fulano que estava no livro, com ciclano que estava no outro. Agora eu entendo a explicação que determinado benfeitor que está no livro, outro, dá para aquele caso. Agora eu entendo o que Emmanuel quis dizer naquele versículo que ele comentou do Evangelho de Jesus. Agora eu entendo por que aquele exemplo, que eu não sabia na hora que eu li, mas agora ele me ensina. É como já vivi aquela situação. Não que eu tenha vivido, mas o livro me levou para ela, a palestra me levou para ela, o estudo me levou para ela. Então é isso que eu queria falar para vocês, eu vou falar necessidade, mas aí cada um que sabe das suas necessidades, mas essa necessidade nossa no estudo da doutrina espírita. A gente não estuda a doutrina espírita para Jesus, ou para Chico Xavier, que escreveu os livros, ou para os dirigentes da Casa Espírita. A gente estuda a doutrina espírita por nós, isso é para nós, não é por outra pessoa, não é por quem nos convidou, é por nós. E aí eu dizia para vocês, eu quero ir encerrando, que na casa a gente tem várias oportunidades de estudo. Todos eles estão retomando entre essa semana e semana que vem. Nós temos, hoje, segunda-feira, reunião pública, a gente não tem grupo de estudo. Na quarta-feira, a gente tem de tarde e de noite. Na de tarde é qual, gente? Problema do ser, do destino e da dor. Quarta-feira.
Problema do Ser Destino da Dor é um livro lindíssimo do Leon Denis, um dos grandes autores e filósofos que a gente tem no movimento espírita. Ele é um livro antigo, lá, próximo da codificação de Kardec, mas é um livro, só o título, já vocês concordam com o título, parece quase um verso, o título desse livro. O problema do ser, do destino e da dor. Parece um poema. Isso na quarta-feira à noite, a gente vai começar agora. Semana que vem, dia 11, quarta-feira, 19 horas, o Livro dos Espíritos. Vamos começar pela pergunta 1. São só 1018 perguntas. Fiquem tranquilos, em 2, 3 anos a gente termina, não tem pressa. A gente vai lendo pergunta por pergunta, tem dia que vamos parar numa só, tem dia que vamos ler 5, aí depende da conversa que a gente tiver. Os grupos de estudo são muito tranquilos, muito abertos, assim, não precisa a pessoa vir preocupada, não tem prova. Devia até ter, mas não tem. Não tem prova, não é obrigado a falar, não é obrigado a comentar, ninguém vai te constranger. O que você acha disso? Você concorda, não concorda? Ninguém faz isso. Quem quiser se manifestar, se manifesta. Tem 2 ou 3 coordenadores por grupo de estudo que vão conduzindo o estudo. Se ninguém falar, esses dois ou três vão falar o tempo inteiro. Mas outras pessoas pedem a palavra para fazer algum comentário. Nós estamos discutindo aqui que tem também na quarta-feira o céu do inferno. Isso. Não, E o da Doris. Tem o da Doris e o do Eduardo. Olha só, temos que saber todos. Da Doris, quarta-feira, que horas? Às 20 horas. 20 horas. É online. Por isso não precisa saber. Então, nós temos 2 grupos de estudo também online quarta-feira. A gente vai pôr um cartaz com tudo isso ali. Essa semana a gente vai botar um cartaz com todos esses grupos de estudo. E também, no Instagram nosso, a gente vai colocar, nós também temos um Instagram. Então, no Instagram do Caminho da Luz, a gente vai colocar esses horários todos direitinho. Na sexta-feira, às 19h, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sábado, às 19h, quando termina a reunião, aqui quem vem a reunião sábado, 18 horas, quando termina a reunião, tem a Revista Espírita. É 19 horas, a reunião termina cedo, às vezes 19 horas, às vezes 10 minutinhos já estão começando, é que quando termina a nosso horário dele é 19 horas. Revista Espírita, gente, é uma revista que Kardec lançava mensalmente, com as coisas que ele via e vivia enquanto sistematizava, codificava a doutrina espírita. Então a gente tem mensagens, é como se fosse um ensaio dos livros que depois se transformaram nos livros principais da doutrina espírita, o livro do Espírito, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis, Céu e Inferno. Ali é Kardec fazendo os seus ensaios, suas perguntas, suas conversas, contando para a gente, de certa forma, como foi esses bastidores do surgimento da doutrina dos Espíritos entre nós. Muito gostoso de ler, muita curiosidade que tem na Revista Espírita. Nos aproxima muito de Kardec, nos aproxima muito do trabalho de Allan Kardec. E domingo, às 18 horas, nós temos um grupo de estudo que estuda sempre os romances históricos de Emmanuel e Chico Xavier, que são 5, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Renúncia e Arte de Cristo. São 5 livros. Normalmente nós demoramos 6 meses para ler cada um desses livros. E domingo, de 18 a 19 horas. E de 18h30 a 19h30, o estudo de uma obra de André Luiz, que agora é... Lembra qual é? Desobsessão de André Luiz. André Luiz, todo mundo já ouviu falar em André Luiz, ele escreveu O Nosso Lar, né? A obra de André Luiz é a obra que nos fala do mundo espiritual. A obra de André Luiz desdobra os nossos olhos para a gente entender o que pode estar acontecendo aqui agora no plano espiritual. Né? Como as coisas, às vezes fala da nossa casa, não da nossa, né? Mas fala da casa lá que nós estamos comendo,
tem outras pessoas conversando, alguma impaciência do filho com o pai, e aí na obra de André Luiz nos mostra que, na verdade, por algum espírito, por alguma razão, chegou ali e soprou aquela situação para o pai perder a paciência. Ou seja, é como que nos dá uma outra dimensão da vida que está acontecendo aqui agora, em todos os instantes. Nós estamos nesse permanente intercâmbio com o plano espiritual, muitas vezes não percebemos isso. O livro de André Luiz nos abre um pouco a mente para poder, abre os olhos, para poder perceber. Então, esses são nossos grupos de estudo, as reuniões públicas que vocês conhecem, e a ideia, repito, é essa. Já que eu falei abrir os olhos, né, a ideia dessas reuniões, do estudo é permitir, como diz o servo de Jericó, aquela passagem linda do Evangelho, quando ele diz a Jesus, quando Jesus pergunta: "Que queres de mim?" Ele fala: "Senhor, que eu veja." Então, o estudo da doutrina espírita é essa oportunidade da gente ver, abrir nossos olhos para que a gente veja. Vendo, as coisas se clareiam, as coisas se esclarecem e fica mais fácil da gente manejar a vida. Era isso. Que a paz de Jesus fique também nos nossos corações.